Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estava todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia nos propõe hoje o Evangelho da Transfiguração e vamos partir dele e depois tocamos um pouquinho na primeira leitura também. Mas o Evangelho da Transfiguração, ele é para nós um oásis no meio do deserto. Um momento em que o ser humano para respirar, para resgatar a sua esperança, resgatar a sua confiança em Deus e continuar caminhando neste caminho que muitas vezes não é tão simples, é um pouco difícil. E a transfiguração então tem esta função. Jesus está na montanha com os seus discípulos, aparecem Elias e Moisés, eles estão dialogando. Pedro faz uma intervenção, querendo ficar lá em cima, porque lá é muito bom. E logo em seguida vem a voz do Pai, que diz: Este é meu filho amado, ouvi-o. É a segunda vez que aparece a voz do Pai no Evangelho. A primeira vez que apareceu a voz do Pai foi no batismo de Jesus. Jesus é batizado e mais uma vez, e pela primeira vez o Pai diz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ponto. Você viu que não colocou em nenhum momento a palavra escutai-o. A palavra escutai-o só entrou agora diretamente com os discípulos. São 2 momentos então que entra a voz do Pai. No primeiro momento, inaugura a missão de Jesus. Inaugura a missão de Jesus. Este segundo momento vai inaugurar uma nova etapa na vida de Jesus. Veja que todas as vezes que inaugura-se uma nova etapa da vida de Jesus, o Pai aparece no bom sentido, ninguém viu ele ali.
aquela voz dizendo: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Da primeira vez não precisou dizer escutai-o. Por que não precisou dizer escutai-o? Primeiro, porque estava direcionando a palavra a Jesus. Segundo, porque esta etapa de Jesus era uma etapa muito gostosa de viver. Qual era a etapa de Jesus que abriu o Evangelho? A etapa da missão é a etapa que Jesus ia aparecer curando, ia expulsar demônios, ia realizar milagres, ia fazer grandes prodígios. E nesta hora, precisa alguém dizer: olha, escuta Jesus? Não precisa, a multidão já se acumulava diante de Jesus. É a primeira parte do Evangelho. A primeira parte do Evangelho é esse Jesus que está em missão, que está realizando muitos milagres, muitos prodígios. E aí é um Jesus o quê? Fácil da gente seguir. Mas quando Jesus aparece na transfiguração, ou melhor, quando acontece a transfiguração e o Pai diz para Jesus que Ele é o Filho amado, e depois coloca um pontinho, escutai-o, Jesus inaugurava uma nova etapa da sua vida, a etapa da cruz. Já por uma, ou se eu não me engano, por uma vez, Jesus já havia dito: eu vou sofrer, eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou para a cruz, eu vou morrer. A primeira vez. Tem a transfiguração, vão acontecer mais 2 vezes que Jesus vai dizer: eu vou morrer. E logo depois Jesus vai dizer: quem quer me seguir, faz o quê? Toma a sua cruz e siga-me. É fácil escutar Jesus nessa hora? É bom escutar Jesus nessa hora? Qual é o Jesus mais gostoso de seguir? O da primeira parte. Só que o Pai está dizendo: é agora que é a hora de escutar. É agora que é a hora de colocar em prática e escutar este homem que começava a falar de um assunto que não era muito gostoso e não é muito gostoso, que é o mistério da cruz. É por isso que o Pai diz bem claro: escutai-o. Escutai-o, porque o que ele vai falar agora é um assunto que talvez a gente não goste muito. Mas, para seguir Jesus, nós precisamos ouvir o Jesus que está falando sobre a cruz. E viver a obediência nestas condições. Porque, como eu já disse a você, obedecer Jesus na primeira parte do Evangelho é muito gostoso. Mas obedecer a Jesus quando Ele passa a dizer para nós do mistério da cruz é duro. É por isso que a transfiguração é este momento da parada, do resgatar a esperança, do se encher novamente do mistério de Deus, de um Deus que se manifesta, se revela, de um Jesus que se revela ali em toda a sua glória, em todo o seu mistério maravilhoso, já uma antecipação da ressurreição, para dizer: eu vou falar sobre a cruz. Sim, é a cruz, mas olhem para a glória também. Olhem também para a glória, porque não é só cruz, é glória também. Então ele já antecipa os discípulos para dar a eles um pouquinho de alívio, de sossego. Mas ele ia começar a mudar todo o esquema da sua vida. Ia para o esquema da cruz agora. Veja que na primeira leitura, Abraão estava relacionando de forma maravilhosa com Deus, cheios de promessas, não é? Lindas promessas. Vou te dar um monte de gente, você vai ter um monte de terra, você vai ter uma terra que é fértil, você vai ter um monte de gente do seu lado, vai multiplicar. De repente, chega para Abraão e diz o quê? Sacrifica
o teu filho. Era fácil Abraão sair da terra dele e ir para uma outra com as primeiras promessas, não era? E agora, Deus dizendo para ele: sacrifica o teu filho. Agora era o verdadeiro teste da obediência. Era o verdadeiro teste da obediência, porque da primeira vez, tudo era agradável a Abraão. Agora, tudo é desagradável a Abraão. E nós estamos dispostos a obedecer na hora que Deus nos pede, ou pelo menos na hora que alguma coisa é desagradável na nossa vida, e mesmo assim a gente precisa viver a obediência daquele Deus que está dizendo para nós: escutai esse Cristo que está falando da cruz? Será que é fácil? E é gostoso? Mas é aí que nós precisamos dizer: eu não arredo o pé disso daqui. Eu não sigo Jesus só pelas facilidades. Eu sigo Jesus por Jesus. Eu amo Jesus por Jesus. Eu me disponho a obedecer a Jesus em qualquer circunstância, mesmo que eu tenha que viver o sacrifício do meu dia a dia. Como Abraão, que precisou fazer o quê? Se sacrificar por Deus. Que esta quaresma a gente se reveja, se repense. Nós estamos fazendo um caminho para a glória, mas nós também estamos durante esse caminho experimentando a cruz. Mas não perca a esperança. Jesus já antecipou a transfiguração para dizer para nós: veja, não é só isso, não é só a cruz, tem a glória, mas muitas vezes para chegar até ela, precisa de passar também pela cruz. E é nesta hora, tenha a coragem da obediência a Deus, a obediência a Jesus em qualquer circunstância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.